E aí, Marcelão, boa noite. Demorei, né? Fui sair para almoçar há dias atrás e volto antes do almoço, acho que uma semana, volto antes do jantar uma semana depois. No meu último vídeo eu tinha falado de uma segunda apneia sobre quais os efeitos da pandemia sobre o deslocamento em altíssima velocidade. Todavia, eu vou deixar essa segunda apneia para um próximo momento e confesso que não sei se a segunda tratarei sobre isso que eu já tinha falado, sobre efeitos. E vou dar um salto aqui sobre a segunda reflexão é, e falar um pouco sobre o que você propõe na terceira reflexão. E, bom, eu penso em dividir minha fala dos momentos dessa divisão, pelo menos dois para mim. Eu peço licença para expandir esse debate que você está trazendo sobre políticas públicas de educação à distância, mas me parece que no decorrer de sua fala, como você sempre está citando sempre no nível básico, eu penso o ensino básico, eu penso em tratar em ampliar para uma dimensão que a gente possa discutir isso no ensino superior, tendo em vista que já é uma prática comum a educação à distância no ensino superior e apesar das formas de modelos que vão se adaptando ao longo dos anos, eu me lembro do Instituto Universal Brasileiro. Eu tenho um tio meu, tio Antônio, se formou no Instituto Universal Brasileiro. Você lembra disso? Eram os livrinhos que chegavam pelo correio, apostilas, cartilhas, enfim. E tio Antônio é arquiteto formado pelo Instituto Universal Brasileiro. Me lembro-me também do telecurso primeiro grau, num primeiro momento, né? Umas aulas praticamente de madrugada, ou seja, era voltada, a educação à distância à época, altíssima tecnologia inovadora para a época, e era voltada para aqueles trabalhadores que saíam de casa muito cedo e às vezes as aulas já começavam às 5h30 da manhã. Depois de um tempo, né, que o telecurso primeiro grau conseguiu aí uma notoriedade, uma amplitude no sentido de muitas pessoas conseguindo acabar o primeiro grau por esse formato. Veio o telecurso segundo grau, aí a aula já não era mais tão cedo, era um pouquinho mais tarde, né? Mas não deixa de ser algumas ferramentas dessa educação à distância, desse formato que nós temos hoje. Então, uma é ampliar digamos, pegar esse farol que você está propondo aí, girar ele um pouco para a educação superior. A outra seria também uma ampliação, provavelmente uma discussão filosófica, no sentido da gente ir um pouco mais profundo no que seria essa educação, como também o que seria essa escola, tá? E eu penso que eu posso pegar uma pergunta sua ao final, que quase que afirmando a negativa, você pergunta: será que vai acabar o formato presencial? Será que daqui para frente será somente o formato à distância? Bom, e a minha pergunta é no sentido de: será que não poderia se modificar o formato presencial? Será que não poderia ter mais espaço dentro do formato presencial também para o formato à distância? E por que eu pergunto isso?
A gente já vem numa longa discussão aí de muitos anos, décadas, sobre o papel da escola, né? E sobre essa formatação do modelo de escola que até hoje ainda impera em muitos países do mundo, inclusive no Brasil. Nessa ampliação que eu proponho, que eu peço permissão para a gente discutir um pouco mais, mergulhar um pouco mais profundo sobre os significados e sentidos da educação e da escola, eu darei uma pincelada aqui e vou mergulhar na piscina, trazendo aqui o conceito, né, que a gente encontra na LDB, de que a educação abrange os processos formativos que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Abrangente, né, Marcelão? É algo que está muito mais além do que a gente está conseguindo dar conta dentro da sala de aula. Há uma necessidade, penso eu, de incorporação de todas essas dimensões de onde se dá esse processo formativo colocado como educação, né? Bom, ainda continuando na LDB, seu artigo 1º, no artigo 2º, onde ele diz que a educação é dever da família e do Estado, inspirados nos princípios da liberdade e nos ideais da solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando e o seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Bom, é um outro aspecto que me parece que não há uma incorporação de maneira geral da sociedade, que há dentro dessa educação uma formação para a cidadania, né? De tanto se incorporar, de tanto que incorporamos a lógica capitalista do produzir ganhar, e a produção ela está diretamente ligada à questão do trabalho, e o trabalho está muito próximo das ações manuais e de manufaturas. Então, assim, a gente incorpora muito essa educação, essa formação, essa instrução. O sentido da educação enquanto formação e instrução é muito mais incorporado do que o sentido da educação que promova a autonomia do cidadão, né? Que promova uma emancipação do ser humano. Penso eu que isso se dá justamente pela potencialização dessa lógica de que só ganha quem produz, e é necessário produzir para se ganhar. Produção é igual a ganhos. Bom, mas como eu disse, isso só são as pinceladas para vir a discutir isso um pouco mais adiante, né? A proposta é de iniciar essa minha fala, já bem adiante, já estou, trazer justamente a questão das políticas públicas da educação à distância. Mas me surgiu uma dúvida, né? Você diz no início da sua fala que há de se pensar as políticas públicas da educação à distância. Aí eu aqui maquinando, há de se pensar novas políticas públicas, outras políticas públicas de educação à distância, ou você está falando de há de se pensar as políticas públicas de educação à distância que já existem, tá? Isso nos leva a dois caminhos, eu penso, com
chegadas diferentes, que nos levam a chegadas a locais diferentes, né? Bom, mas aí eu consegui encontrar aqui alguma coisa na rede, e uma também interessante, assim, os objetivos das políticas públicas voltadas para a EAD. E aí a gente traz à bala essa discussão, né? Aplica-se esse formato no momento de pandemia? Bom, o primeiro objetivo, expandir o ensino em todos os níveis, e aí ele deixa claro, né? Fundamental, médio e superior. E, e o que eu vou entender aqui como expandir é atender a uma quantidade maior de interessados por educação nesses níveis, né, em regiões do Brasil, onde ou por um lado não existe alguns cursos disponíveis, ou por outro lado o que existe é muito caro. Né? Esse seria o entendimento que eu tenho. Depois, promover a inclusão social, novamente, há realmente algumas cidades, isso não são poucas, que a gente não encontra instituições de ensino superior. Hoje esse número é menor do que, por exemplo, há 5 anos atrás, e eu tive alguns momentos onde eu rodei alguns sertões de Pernambuco, da Bahia e até do Piauí, fazendo divulgação do vestibular. E pouquíssimas cidades você encontrava uma faculdade, seja ela pública ou seja ela privada. E não precisa ir muito longe não, viu? Se você fosse aqui em Santa Maria da Boa Vista, não tinha. Hoje eu acho que tem um IFE. Cabrobó tinha a UAB pela UPE, Orocó não tinha. Salgueiro tem uma autarquia, Belém tem uma autarquia e também já tinha uma faculdade de direito. Mas quando você ia para as pequenas cidades, né, região do Araripe, por exemplo, você só encontrava em Araripina, as outras cidades você não encontrava. Depois de um certo tempo, eu fiz esse itinerário novamente e aí já comecei a encontrar algumas semipresenciais que tinha aula somente aos finais de semana. E as EADs, né? As EADs, principalmente na Bahia. Na Bahia as EADs avançaram mais rápido do que no interior de Pernambuco. Bom, e sobrava mesmo justifica-se, né, essa inclusão social, essa promoção da inclusão social em regiões onde realmente o acesso ao ensino superior ainda não é algo universalizado. O terceiro objetivo, melhorar a qualificação de professores, um programa para licenciatura. E por fim, é um objetivo que ele apenas com um único termo, mas eu acredito que ele está muito, muito próximo do primeiro. O primeiro é expandir o ensino a todos os níveis, o outro é aumentar a oferta de ensino de qualidade em todo o país. Né? Bom, isso é o que está nas políticas públicas. Vamos lá. Não é o que se exige, por exemplo, da iniciativa privada. Bom, esse tema, educação à distância e educação de maneira geral, principalmente quando focado na educação superior, acompanhar isso, acompanhar a evolução, principalmente aqui na cidade de Petrolina, é algo que já há algum tempo ele me desperta ele me provoca a necessidade de estar acompanhando, de estar pesquisando como se dá essa evolução. Eu tenho um trabalho, Marcelo, que eu já faço desde 2015, que eu chamo Mapa da Educação Superior em Petrolina. Tá? Existem os mapas da educação superior do Estado, produzido pelo INEP também. E aí, com base um pouco em
em algumas estruturações de dados que a gente consegue acessar por meio do Censo da Educação Superior, a gente consegue acompanhar como está a evolução é, da educação superior, né? E aí cada qual que tiver interesse pode acompanhar na sua cidade. Existe uma... Hoje o INEP, o censo hoje, ele está cada vez mais detalhado, né? Eu digo censo hoje, mas na verdade o de 2018, que foi o último censo da educação superior publicado, ele vem cada vez mais detalhado. E existe algumas empresas de consultoria também que conseguem trabalhar com os metadados do censo e, por exemplo, gerar informações que na sinopse que o censo disponibiliza não estão claras, né? Elas não estão explícitas, só mesmo analisando metadados. E aí eu venho nessa construção desse mapa da educação superior em Petrolina, eu venho estruturando e venho tabulando esses dados, né? E esse mapa eu tento definir ele por década, né? Eu estou tratando agora do mapa da educação superior em Petrolina na década de 2010. Então, assim, na década de 2010, a educação superior em Petrolina, basicamente, na maior parte do tempo, de 2010 até 2018, a maior parte do tempo ela foi ofertada, ela esteve sob a égide das instituições públicas, incluindo aí, no que eu estou chamando de pública, a própria FACAP, porque é pública, apesar de ser dicotômica no sentido de cobrar, mas é pública. Juntando FACAP, Univasf, UPE, IFE, praticamente eles tinham uma totalidade. Porém, veja bem, essas instituições ao longo dos anos, com raríssimas exceções aqui e ali, tá? Elas não apresentaram evoluções significativas, principalmente em sua totalidade. E a evolução que eu estou dizendo é quantitativa. Vou dar um exemplo aqui. Existiam 11 mil matrículas em 2010, 11.008 matrículas. A soma da FACAP, UPE, Univasf, IFE, Sertão, 11 mil matrículas. Em 2018, existiam 11.218 matrículas. O nosso ápice durante esse período foram 12 mil matrículas, ou seja, não houve muito crescimento, né? A Univasf é a que aumentou, tinha 2.425, aumentou para 3.422, o IFE também aumentou, né? A FACAP perdeu alunos, era quase 4 mil alunos, perdeu um pouco de alunos. A UPE foi a que mais perdeu. Aí a gente, voltando, né, para um dos objetivos, bom, então não registra durante esse período, não se registra evoluções significativas no que concerne a quantidade de matrículas nas instituições públicas, tá? Inclusive na UPE você registra uma perda de mais de 1.000 alunos durante esse período. Bom, analisar o que acontece, a gente tem aí inúmeras hipóteses que podem ser levantadas. Algumas delas é justamente a chegada de instituições privadas, e aí é com ênfase na EAD, em cidades circunvizinhas nos últimos 5 anos, né? Porque a UPE até 2013 ela cresceu, aí de 2013 para cá ela chegou até 4.175 alunos e fechou 2018 com 2.898. Então, assim, há um avanço, um dos prováveis fenômenos que possa explicar isso é o avanço da EAD em cidades como Santa Maria, Oracoca, Cabrabó, Lagoa Grande, Jaguarari, cidades que comumente vêm muitos alunos diariamente, vêm e vão de suas cidades para estudar em Petrolina. Um outro aspecto que pode também explicar isso é a desmotivação do alunato hoje do ensino médio em cursar as licenciaturas.
e isso por uma questão de valorização do profissional no que concerne a salário, né? Hoje a gente sabe que na grande maioria dos casos os professores têm salários, quando comparado a outras profissões, bem abaixo de outras profissões. Mas isso é só as públicas. Aí veja bem, nesse mesmo período, eu vou falar primeiro sobre a EAD, porque ela chegou primeiro. A EAD já no início da década, nós já tínhamos aqui a Uniter, a Unopar, a Unip, e a Anhanguera, que atuava, a Anhanguera não, e outras instituições que já tínhamos aqui no início da década, 460 alunos no ensino superior em EAD. Bom, ao longo desse período, esse número cresceu, tá? Tudo bem que houve um crescimento, houve uma diminuição desse crescimento, mas ao longo desse período esse número chega hoje a 3.570 alunos. Bom, existe um total em 2018 de aproximadamente 18 mil alunos, era 17.934. Desse total, aproximadamente 20% estão matriculados em instituições EAD, né, que oferecem EAD. E outros 20%, 22% estão nas privadas presenciais. Só que essas privadas, a EAD já tem um período, e aí a gente percebe que durante esse período, o fato dela estar conseguindo manter o número de alunos de 2013 para cá, porque o crescimento é muito pouco, o fato dela estar conseguindo é que está aumentando a quantidade de instituições, cada vez elas competindo entre si, cada uma com um preço menor do que a outra. Então, esse aumento quantitativo de instituições, isso também eu consegui mapear, e se geralmente as instituições aumentam a oferta de cursos, isso que está mantendo uma quantidade de alunos matriculados em AD. Mas me parece, tá, que aí uma movimentação desses alunos para as privadas presenciais, porque a EAD, como eu disse, já está desde o início da década, mas as presenciais, elas só chegaram em Petrolina em 2016. Então, até 2015, Petrolina só tinha instituições de ensino superiores presenciais públicas, né? A partir de 2006 é que chega. E aí, veja só, há um salto significativo dessas presenciais, que em 2016 ela tinha 436 matriculados, em 2017 já tinha 1.255, em 2018 já estava com 3.146. Provavelmente agora em 2020 elas devem ter aberto o semestre com bem mais de 4.000 alunos, tá? Então, assim, o avanço que não está acontecendo na pública, muito pelo contrário, viu? A pública teve 12 mil lá em 2014, de 2014 ela só vem perdendo. O avanço que não está acontecendo na EAD e a manutenção da EAD, a meu ver, se deve ao aumento de instituições. Ele está ele está se movendo para as instituições privadas. Bom, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Quem hoje está substituindo o modelo presencial, que até então era o modelo que ministrava-se aula, quem está substituindo para um modelo EAD barra online, aí eu também não vou, ali acompanho, não vou entrar nas indefinições desses conceitos, são justamente essas privadas. Então hoje você tem, se a gente for colocar como essa caracterização, hoje não, em 2018, nós já tínhamos algo em torno de 3.200 alunos somente nas privadas, e nós temos aí também em 2018 mais uns 4.000 alunos na privada barra pública, ou seja, nós temos em um sistema de 17.000 alunos, 7.000 alunos, tá? Estão em instituições que têm essa caracterização de, no ensino superior, substituir neste momento
esse formato de educação presencial por educação à distância.